Boa tarde para todos. Boa tarde para todos. Meu nome é Cleide. Então, em nome da Comissão de Ciência de Animais de Laboratório do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, né, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de todos vocês estarem aqui nos assistindo e participando dessa roda de conversa. Agradecimento também para o pessoal do CRMV que está aqui, né, por nos proporcionar esse momento de aprendizado, de muita informação e discussão. E também aos membros da nossa comissão que estão aqui presentes. E um agradecimento especial, né, à doutora Camila, ela vai contextualizar, iniciar a nossa discussão com a palestra cujo título é a Atuação do Médico Veterinário Responsável Técnico, Diretrizes e Perspectivas do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, né? Então, ela que é médica veterinária, formada pela Universidade de São Paulo em 2004, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Reprodução Animal, pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP, curso veterinário e zootecnia, desculpa, curso de especialização em ciências de animais de laboratório, também pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, em 2009. Ela é membro da Comissão de Ciência de Animais de Laboratório do Conselho Regional, né, da nossa comissão, desde 2023. Vice-coordenadora da Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, de 2020 até 2023. Além disso, ela tem experiência como responsável técnica dos biotérios de reprodução animal, também da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, desde 2017, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do Instituto de Química da USP, também desde 2017 até o presente momento, do Instituto de Biociências da USP, 2017 também até o momento, do Canil Genoma, no Instituto de Biociências também da USP até o momento, e o Instituto de Psicologia também da USP, 2018. E eu gostaria também de agradecer a presença dos representantes da Coordenadoria Técnica Médica Veterinária do Conselho Regional, a Carla Maria Figueiredo de Carvalho e o Victor Chiaroni, que vão estar aqui conosco depois da palestra da doutora Camila. Nós vamos abrir o chat para a gente poder dirimir algumas questões que vocês venham a ter e conversar, né, sobre esse tema super importante para nossa atuação diária e como médico veterinário RT. Então, eu gostaria de agradecer a Camila pela disponibilidade em preparar esse material para nós e espero que a discussão seja bem rentável aí. E vamos participar, pessoal. Camila, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Cleide, agradeço a toda a equipe do CRMV pelo apoio, também agradeço o convite da comissão, e, e eu gosto muito de discutir esse tema, porque eu acho que é dessa maneira que a gente vai se preparar cada vez mais para atuar melhor como RT e para tirar um pouco dos nossos medos, né? Porque eu falo que a vida do RT é sempre, a gente vive como um tic-tac ali de uma bomba prestes para explodir, é isso que a gente tem, é esse sentimento que a gente tem quando a gente compartilha as nossas experiências com os colegas. Então, discutir como que é a melhor maneira de atuar, tá, a par da legislação e ainda de como nos proteger, eu acho que é esse o caminho para que a gente possa desempenhar com mais tranquilidade o nosso papel. Queria só fazer uma breve correção, Cleide, que esse ano eu me desvinculei dos biotérios do Instituto de Química e da Farmácia e do Instituto de Biologia, então tenho colegas que foram contratados e que continuam nessa tarefa. Então eu vou começar a falar agora sobre a atuação do médico veterinário responsável técnico em biotérios, as diretrizes e perspectivas do CRMV, aqui de São Paulo, para começando com o que temos na legislação, né? Então, vou rapidamente passar pela legislação. Muitos já conhecem desse assunto, mas outros não têm, não assistiram outros eventos, ou é muito heterogênea a formação de quem trabalha como RT. Então, o CMVSP tem um manual de responsabilidade desde 2000, na quarta Ô, edição, Carol, a mais. Oi? eu não sei se todo mundo está vendo, eu não estou vendo sua apresentação. Você compartilhou? Sim. Eu estou vendo o Ah, então manual. desculpa, Gi. Não sei se todo mundo está vendo. Então, o manual de responsabilidade técnica,
a última edição é de 2019. Tem já um capítulo, né, de biotérios, da responsabilidade técnica, instituição de ensino e pesquisa. E a gente trabalhou aí, aquele manual tinha uma descrição bem generalista de atuação do veterinário responsável técnico, e o CONSEA, né, ao longo desses anos, ele veio, que é quem regulamenta aí a legislação de atividades na área de ensino e pesquisa, ele mudou muito da legislação, e algumas delas, elas estavam desalinhadas com as atribuições e responsabilidades do médico veterinário. Por isso, numa ação conjunta, foi publicado, junto com o CONSEL, o CFMV fez a publicação do Manual de Responsabilidade Técnica de Biotérios, e ele traz algumas definições que é importante a gente ressaltar com vocês, né? Que o médico veterinário é o profissional habilitado no limite das normas que regulamentam sua profissão, ao qual é conferida essa atribuição, e ele garante perante o tomador de serviço e a sociedade a qualidade dos produtos e serviços entregues. No nosso caso, para quem trabalha em biotério, então, os produtos são os próprios animais e as pesquisas desenvolvidas por ele, né, com o uso desses animais, né? Então, seguem decretos e leis federais. Quando uma das primeiras coisas que gera problemas e autuações, inclusive, é a anotação, o documento que firma esse contrato do médico veterinário responsável técnico é a anotação de responsabilidade técnica, né? Tem uma ficha física e ela é emitida agora uma certidão online. Esse documento, ele tem que estar emitido, ele tem que estar exposto na instalação, juntamente com o o certificado de registro da pessoa jurídica. Então, para ter uma anotação de responsabilidade técnica, a instituição também tem que estar registrada no conselho e na anotação é firmado esse contrato com o veterinário. Ambos têm que ficar expostos. Quando a ART, a anotação de responsabilidade técnica, é homologado, ali é feito um contrato de qual é esse trabalho, né? O CRMV ele pode orientar e fiscalizar essas instalações por meio de visitas ou acessando as informações que estejam expostas, disponíveis na própria internet. O CRMV pode fazer pedidos de esclarecimentos e porque essas informações elas ficam disponíveis, né? Então, isso é um plano de monitoramento dessas atividades. E o médico veterinário é quem responde por ela no conselho. E exige-se que muitas das legislações, que elas sejam, uma vez isso estabelecido, né? As legislações são muitas as legislações de diversas instâncias que devem ser cumpridas, pensando tanto nos animais como nas pessoas envolvidas e também nos riscos ao meio ambiente. Então, não só pensando no Conselho Federal e no Conselho Regional, que fica essa responsabilidade também cabe, o RT tem que estar atualizado com as normas e normativas de Ministério da Saúde, Anvisa, Ministério do MAPA, do Meio Ambiente, do CONSEA e inclusive do PROCON, entre outras, né? Porque tem outras de serviço municipal e do próprio estadual. Entre as atribuições do profissional responsável técnico, ele tem que pensar na biossegurança, tanto do trabalho, como do trabalhador, como dos animais. Então, paramentação necessária, qual tipo de agentes que podem ser manipulados ali, os riscos, dependendo do grau de sanidade dos animais, então, preocupado com essa biossegurança, tanto na entrada e na saída de patógenos. Então, é muito complexa essa definição, complexa e ampla essa definição de biossegurança. Outra área que tem que ser planejada e que está na legislação é que cabe ao veterinário ou a elaboração ou a supervisão
revisão de um plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde animal simplificado, principalmente aí no que diz respeito aos cadáveres, né, e oriundos do trabalho nessas instalações. O médico veterinário tem que pensar nas condições das instalações, seja no macro, no microambiente, porque isso vai diz respeito às condições aos que os animais são submetidos, seja para a qualidade desses animais ou para a manutenção da saúde e do bem-estar dos mesmos. E quando a gente fala em animais de laboratório, geralmente o primeiro público aí que a gente pensa é em relação a roedores e lagomorfos, mas principalmente na área de veterinária, nós também trabalhamos com muitas outras espécies, cães, gatos, aves, vacas, ruminantes de maneira geral. Então, esses animais também são utilizados na pesquisa, não só para pensando na saúde humana, mas pensando na própria saúde animal. Então, o profissional tem que pensar na qualidade das instalações, o manejo a que esses animais serão submetidos, qualidade de insumos, armazenamento dos mesmos. Também é uma atribuição gerenciar e supervisionar a capacitação da equipe, seja dos técnicos, dos colaboradores e do pessoal envolvido nos experimentos. E isso exige muito do profissional, porque requer uma atualização constante, e sempre que a gente trata de pessoas, sempre há entraves, principalmente com quem não quer mudar, né, os processos. Então, tem entraves com quem não quer mudar os processos, e também nós temos que nos precaver com meios de que aqueles protocolos que sejam estabelecidos, eles sejam cumpridos. Então, na nossa área, os procedimentos operacionais padrão são o que garantem, né, que as informações não sejam perdidas ou alteradas ao longo do processo e garantindo qualidade no produto. Então, nas diversas publicações, né, o foco do médico veterinário é garantir a saúde e o bem-estar do animal, seja na própria assistência veterinária ou com essas características que eu mencionei anteriormente, para que eles tenham boas condições. Isso se dá, a gente poderia aqui passar horas falando sobre isso, mas é muito complexo para conseguir atingir esse nível, né? Então, tem que pensar em controle genético sanitário, enriquecimento ambiental, na equipe, na assistência veterinária, no controle genético e sanitário, nas condições de ambiente e manejo. Tem que ser dimensionada a demanda de produção com o uso do animal, qualidade dos insumos e materiais, qualidade de água, emissão de receitas e medicamentos, os treinamentos e orientação de procedimentos cirúrgicos, anestesia, definição de points e eutanásia. Isso fica um pouco mais complexo quando a gente pensa que tem pessoas que não passaram pela formação de um médico veterinário, ou mesmo o zootecnista é uma pessoa da equipe que trabalha muito mais alinhada com a gente, porque já está, biólogo, meu médico já está acostumado com trabalhar com animal, mas quando a gente pega pesquisadores com diferentes formações, é, o nível de conhecimento é muito heterogêneo. E cabe a nós nos responsabilizar pelo que vai ser feito ali no animal. Então, nesse meio do caminho, tem uma comissão de ética, tem a demanda dos pesquisadores, e é o médico veterinário que, independente de quem faça essas ações, nós que estamos responsáveis, somos corresponsáveis por isso. E se for caracterizado uma condição de maus tratos, seremos nós que sofreremos punições aí, juntamente com as outras equipes. Tentei chamar atenção nessa apresentação de uma coisa que sempre gera dúvida e conflito, porque é a prescrição de medicamentos controlados. Tem um manual que é uma publicação recente, agora de 2024, que diz respeito à dispensação desses medicamentos controlados. E por mais a gente tenha acesso, então, é uma coisa que nós não somos, mais um assunto da nossa área, que nós não somos preparados com bastante afinco durante a faculdade, mas
a prescrição ela exige alguns pontos, né? Então, às vezes a gente consegue até comprar simplesmente com um cadastro no CIPEAGRO, mas o que acaba sendo feito, a gente compartilha aí com os colegas, é que o pedido é feito pelo próprio médico veterinário. E dependendo do tamanho da instalação, essa solicitação pode ser questionada, né, para uso do próprio veterinário, sendo que a gente está entregando para terceiros. Então, há uma recomendação de que é uma boa prática que se faça a solicitação pela instituição. O veterinário faz a solicitação, mas utilizando os dados institu- da, da instituição. Para medicamentos de uso humano, é necessário um cadastro na vigilância sanitária local da cidade, né? E não cabe o que precisa ser feito, uma vez em posse desses medicamentos, que às vezes a gente consegue obter, mas tem que lembrar que eles têm que ser guardados em um armário com chave ou equivalente, porque o acesso tem que ser restrito. Ele requer um livro de registro específico e um controle ainda da dispensação e da escrituração. Por quê? Fica complexo novamente na condição de biotério, porque muitas vezes esses medicamentos são usados em medicamentos de experimentação, onde o médico veterinário não está os 100% do tempo. Ele passa, ele responde, mas ele não está ali no momento da utilização. Então, um cuidado muito grande na hora de entregar esse material, então, ter registro desses materiais é extremamente importante. Tem colegas que recomendam que seja feito um termo de responsabilidade pela posse, no momento que ele entrega para o pesquisador, mas esses termos não eximem de um processo administrativo até que se prove que também o médico veterinário faz o controle, uma vez que é ele quem prescreve e é ele quem responde legalmente. Tá? Então, o que a gente vem discutindo ao longo desse ciclo de eventos é que o médico veterinário, ele chega, o responsável técnico de biotérios, ele é uma pessoa que é cheia de dúvidas, né? De quais são as suas responsabilidades, por mais que tenha ali na legislação, a gente sempre fica na dúvida do que efetivamente é a responsabilidade. Às vezes a gente se sobrecarrega porque a gente quer assumir todas as responsabilidades e muitas vezes não consegue ter o controle das mesmas, né? Então, uma pessoa cheia de dúvidas e cheia de inseguranças, porque isso gera muita insegurança para quem está trabalhando, insatisfação. Então, é comum quando numa roda de colegas a gente compartilha os problemas e as situações são as mais diversas possíveis. E gera muita. Nós nos sentimos, eu acho que a palavra é nos sentimos vulneráveis. E a melhor maneira de combater essa vulnerabilidade é nos documentar com o que está sendo feito, qual que é a atuação do médico veterinário, qual que é a atuação do profissional naquele biotério. Isso se dá através dos livros de registros e ocorrências. Neles, devem ficar, devem ser anotados informações como as visitas que os RTs têm nas instalações, especificando data e horário, as fiscalizações que são recebidas, né? Então, se o conselho passa, o próprio Conselho pode designar alguém para fazer uma verificação, Anvisa, todos aqueles órgãos passam, então, esses registros das fiscalizações, eles devem ficar ali no próprio caderno. Detalhar as orientações técnicas no caderno, não, livro de registros. O detalhamento das orientações técnicas emitidos por esses órgãos. Se as recomendações que foram feitas, elas não foram cumpridas, essa é a maneira da gente se respaldar, do respaldo do profissional. As medidas corretivas e paliativas adotadas, as recomendações, orientações prestadas aos gestores, colaboradores, prestadores de serviço, os treinamentos realizados, reciclagens, os POPs, as verificações de conformidades ou as não conformidades, né? Tudo tem que estar descrito nesse caderno. E o que eu sinto é que quando a gente está super sobrecarregado tentando dar conta de tudo isso, a gente acaba esquecendo desse livro de anotações. E muitas vezes
as recomendações que são feitas, porque esse profissional ele está cada vez se atualizando mais para saber dessas informações, mas isso não está anotado no caderno e as recomendações também não estão. E aí que tem uma grande vulnerabilidade. No caso do não atendimento de uma recomendação, qual é o caminho seguinte? O próximo caminho, uma vez que o livro de registros e ocorrências está anotado, as recomendações foram feitas, deve-se registrar um termo de constatação e recomendação, onde você oficializa, baseado na legislação, estabelece prazos, menciona as irregularidades, as recomendações, estabelece prazos para o cumprimento. Isso é uma formalização das próprias recomendações. Uma vez não cumpridas no prazo, o passo seguinte seria estabelecer um laudo informativo, onde nele se encaminha para o Conselho Regional as ocorrências e solicita a adotação das medidas pertinentes. É claro que isso não deve acontecer, a gente tem que tomar cuidado para evitar conflitos, como a Luciana sempre menciona, né? Isso tem que ser como o nosso último artifício. Cada vez mais eu acredito que deixar claro que isso faz parte da nossa responsabilidade, do nosso papel, e não precisar fazer uso dela de imediato. A pessoa tem que estar ciente de que esse é o fluxo de trabalho. E uma vez que aconteça, se tenta amigavelmente, anota, tenta outra alternativa, se negocia os prazos, se vê as alterações. A gente sabe que nas instituições públicas esses prazos são muito difíceis de cumprir, porque a gente exige aí licitações, legislações, outras a serem cumpridas, então às vezes não é tão imediato, mas é importante que isso fique registrado e que as pessoas estejam cientes de tal fato. Essa comunicação ela pode ser feita, tem que ser anotada no livro de registro, mas ela pode ser oficializada também de outras maneiras, porque muitas vezes a pessoa não vai dar ciência do recebimento. Então, isso pode ser enviado por mensagem, pode ser enviada por e-mail, mas no caderno, no livro de anotações, deve estar a informação de que foi enviado e havia que isso ocorreu. Como considerações finais, eu gostaria de colocar que o médico veterinário responsável técnico, a gente ainda fica nessa interface com a CEUA e as próprias atribuições do CONSEA, mas é importante ressaltar que o Conselho Regional ele vai fazer a avaliação baseada nas portarias que estão estabelecidas na legislação pertinente, tá? E segue para vocês, então, as referências e eu me coloco à disposição para questionamentos junto com a equipe do Conselho. Camila, muito obrigada, viu, pela sua apresentação. Foi uma apresentação breve, porém com bastante informação. Eu gostaria de começar a nossa discussão fazendo uma pergunta, até que todo mundo fique à vontade de colocar aqui no chat. Até eu gostaria de perguntar se os microfones de quem estiver com dúvida podem ser abertos ou a gente vai fazer só via chat. Henrique, o pessoal do CRMV, por favor. Vocês sabem me responder? Doutora Cleide, pode ser aberto sim o áudio de todo mundo. Está aberto. Ah, perfeito. Muito obrigada, viu, Carla? Eu vou começar com uma pergunta simples, porque eu acho que é uma dúvida do pessoal, né, dos RTs, o pessoal que está nos ouvindo. Eu queria saber, já trazendo aqui para discussão a Carla ou o Victor, como que é a rotina de visita, né, do fiscal do CRMV junto a um biotério atualmente. Então, eu sei que essas visitas já estão acontecendo, né, há um tempo,
até se você puder nos localizar no tempo para a gente ter uma noção. E qual que é a frequência, quais são os critérios que vocês usam para poder escolher os lugares, como que é feito essa programação das visitas? O pessoal só ir se inteirando da rotina do CRMV, por favor. Boa tarde a todos que estão participando. Então, os fiscais recebem uma listagem dos estabelecimentos e instituições que têm o registro aqui com a gente, e através desse registro, a gente realiza as vistorias em loco, né? E a pessoa que recebe a nossa fiscalização, a gente pede para que sejam apresentados alguns documentos, que é o certificado de registro e também a anotação de responsabilidade técnica do médico veterinário. E, além disso, a gente faz a vistoria, né, de todos os compartimentos desse biotério, né? Avalia a instalação, infraestrutura e qualquer não conformidade a gente orienta esse médico veterinário, esse fiscalizado que está participando, e a gente elabora um relatório, né? Onde a gente, conforme o caso, pode entregar para os órgãos pertinentes. Se o Vitor quiser complementar também, fica à vontade. Não, eu acho que é isso mesmo. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Só complementando que a gente prioriza aqui nas visitas que a gente faz, fiscalização, que a gente entre em contato com o responsável técnico. Às vezes isso não acontece, né? Às vezes é a bioterista que está ali no momento, ou algum outro médico veterinário, ou até o pesquisador responsável pela pesquisa que está acontecendo no momento, que vai saber responder os nossos questionamentos, né? Porque eu, por exemplo, na fiscalização, fui até um biotério e que quem me acompanhou não era nenhum desses atores. Era uma pessoa ali que fazia a higienização, uma pessoa mais operacional e que ela não sabia responder muito dos questionamentos que eu fiz, né? Por exemplo, livro de ocorrências, como que era feito, né, todo o procedimento ali dentro. Então, quando a gente visita, a gente pede que o veterinário esteja ali, né? As nossas visitas são de surpresa, né? A gente não agenda, né? E sempre quando a gente está lá, a gente pede para falar com ou o médico veterinário ou o responsável técnico que vai saber conversar melhor com a gente. Sim, entendi. Cleide, Obrigada, viu? posso fazer uma complementação à sua pergunta? Claro Eu que tentei não. chamar atenção em relação ao livro de ocorrências e que eles falassem para a gente qual é a importância disso no momento desse documento, dele estar bem assinalado, bem preenchido no momento da avaliação. O livro de ocorrências, ele é importante, primeiramente, para a gente saber se o RT ele está prestando esse serviço de supervisionar a equipe, se ele está ciente de todos os projetos que estão ocorrendo, tanto na presença dele quanto na sua ausência, né? Dependendo da carga horária que ele está estabelecido num contrato, né? Então, o RT ele precisa estar responsável por tudo isso. Além disso, a aquisição dos animais, tudo que se é realizado com esses animais no momento que eles estão no biotério e até a sua destinação. Então, tudo isso tem que estar registrado no livro de ocorrências e também tem que estar disponível para o fiscal durante a fiscalização. Perfeito. Sim, mais uma vez reforçando aí a importância, né, de ter o livro e ter um livro preenchido com todas as orientações, todas as demandas que foram ou não atendidas, mas assim, que tenha uma documentação daquela rotina, né, comprovando que o veterinário está realmente executando aquelas atividades e ele está ciente, está atencioso em escrever isso tudo num livro, né? Porque é uma rotina a mais, eu até tenho dificuldade, eu vou até falar, porque às vezes a gente faz tanta coisa, mas, nossa, eu não coloquei no livro. Aí eu tenho o final do dia, não, deixa eu colocar no livro, porque
um indício, né, uma documentação, uma prova ali de que você está fazendo. Não necessariamente você consegue colocar tudo, mas minimamente ele tem que estar, ele tem muita coisa ali para preencher, na verdade, né? Então, acho que é bem importante a gente sempre lembrar da necessidade de preencher, de estar anotando tudo ali. É bem importante. Muita gente esquece de anotar. Posso fazer um complemento? Claro. Na verdade, o que a gente está falando aqui é criar o hábito, né, de anotar. Porque a gente sabe da importância, mas não encaixa na rotina um tempo para essa atividade, né? E aí você fez orientação, você trabalhou, você esteve lá, fez um monte de coisa, mas não documentou. E a gente sabe aqui no Brasil, né, que, ou qualquer outro país, né, que o que vale é o que está documentado, né, e não o que é falado, né? Então, vamos pensar numa consequência mais grave, sei lá, foi parar na justiça, um problema que aconteceu, o juiz vai analisar a documentação, ele não vai até o biotério analisar o biotério. Então, vai constar nos autos do processo aquilo que você documentou. Só complementando também, é até importante orientar para que cada anotação diária, né, que está sendo realizada no livro, o RT assine, né? Aí no dia seguinte ele relata o ocorrido e também assina. Então, fazer sempre assim, porque, como o doutor Vitor falou, é uma forma de se resguardar para possível judicialização, ou então para comprovar algo, né? Então é bom ter essa assinatura. Ah, bem interessante. Então, essa questão da rotina, né? No final do dia, separar aí uma horinha, alguns minutos para preencher. E a questão da assinatura, então, você está nos orientando que a cada, por exemplo, se a gente escreve um parágrafo, uma folha inteira, a gente assine no final da folha, alguma coisa assim? Porque às vezes eu preencho por Isso. linha, né? Por atividade em cada linha. Então, no final da folha, a gente rubrica. Exatamente. Livro ato, tá ótimo. Carla, queria também fazer uma pergunta para você, para o Vitor. Qual é, o que que vocês recomendam, né, desse livro? Como é que seria esse livro de ocorrência? Você poderia só explicar para a gente o que que vocês recomendam? Esse livro, ele pode ser um livro ata, né, que é um livro que ele já vem paginado, né, em que não há possibilidade de você arrancar algumas folhas desse livro sem que seja perceptível, porque ele vem numerado, né? Então, é esse livro que a gente recomenda. A gente precisa fazer algum registro desse livro no CRMV? Ou não é necessário? Não, por enquanto ele não está sendo averbado aqui no CRMV. Então, o RT, ele adquire o livro e esse livro tem que estar disponível no estabelecimento, porque quando a fiscalização vai, não tem uma hora marcada, né? Então, esse livro, ele tem que estar disponível para a solicitação do fiscal no momento. Então, o RT não pode pegar o livro e levar embora. Ele tem que estar disponível no estabelecimento. Carla, posso aproveitar e fazer uma pergunta? Para a Carla e para o Vitor. O médico veterinário, uma vez que é assinada, homologada a RT, ele responde 24 horas pelo que está acontecendo ali dentro da instalação, certo? E é isso porque isso sempre gera uma pressão. Isso varia, né? O conselho deixa de que é uma responsabilidade do profissional nesse contrato estabelecer o número de horas, estabelecer a forma de trabalho, e isso depende, o número de profissionais, a demanda, ela depende da complexidade do estabelecimento, certo? Como que fica aí, e fica como instrução, em relação a quando ele sai de férias ou numa licença médica, ou como que fica esse registro, às vezes, quando tem mais de um médico veterinário responsável técnico? Você pode falar um pouquinho como que é essa visão do conselho e essa experiência que deveria ser tomada, por favor? Tá, então, atualmente teve uma nova publicação da resolução de RT, que é a resolução 1562 de 2023, onde não está especificada uma limitação de carga horária que esse RT deve ser submetido no estabelecimento, tá? Então, ele pode assinar contratos com
várias instituições, vários biotérios, desde que obedecida à complexidade das atividades. Então, no momento que ele assume essa RT, ele está responsável por tudo que está acontecendo. Por mais que ele não esteja presente fisicamente no local, mas tudo ele vai responder, tanto na esfera administrativa, quanto na esfera também penal e civil, tá? Então, ele tem que estar ciente de tudo que está acontecendo na sua ausência e na sua presença também. É responsável também pela supervisão dos empregados, dos funcionários, enfim, de toda a equipe que trabalha de forma direta ou indireta com os animais. Se o Vitor quiser complementar também. Eu acho que nesse caso que a doutora Camila comentou, é extremamente importante documentar os treinamentos e capacitações realizadas no biotério. Então, olha, eu expliquei tal procedimento que infelizmente aconteceu o problema que agora a gente está cuidando. Então, quanto mais documentação tiver, então, os slides do que foi passado, o manual, os POPs que foram explicados, ter uma lista de presença assinada por todos os participantes da capacitação ou treinamento, isso daí ajuda muito, ao RT demonstrar que as pessoas que estavam lá no momento que ele estava ausente eram capacitadas para determinado problema. Então, isso ajuda muito o RT num, sei lá, num futuro processo ético, enfim. Ah, é ótimo, sempre pegar a assinatura, né, da pessoa que foi treinada, isso é bem importante, ter esses documentos mesmo. Porque às vezes na correria a gente faz de forma informal, né, vai conversando no corredor, ou vai orientando, às vezes uma conversa, né, informal com a outra pessoa, e aí é bem importante, então, a gente fazer dessa forma bem documentada, viu? Muito obrigada, viu? E É, nesses casos aí, o que acontece é, quando dá problema, ninguém é o pai da criança, né? Aí sobra para o RT, né? Então, por isso que documentar é extremamente importante. É E só no, desculpa. eu ia perguntar ainda para vocês continuarem no caso de férias e licenças E médicas, como que o profissional tem que fazer isso na comunicação com o conselho? Tá, eu havia realmente esqueci que tinha mais duas perguntas. Nesse caso, tem a responsabilidade técnica por suplência, que ela pode ser emitida quando há substituição desse RT em caso de férias, ou no caso de mulheres que estão em período de licença maternidade, né? Então, durante esse período, ele comunica o CRMV, e aí tem que indicar um outro profissional para que ele exerça naquele período determinado a responsabilidade técnica pelo estabelecimento. E outra pergunta também que a doutora Camila havia feito é quanto ao estabelecimento ter mais de um responsável técnico, né? Então, nesse caso, pode-se determinar que cada um esteja vinculado a uma atividade específica, tá? Onde cada um pode responder por sua área determinada, ou pode ser também os dois responderem conjuntamente, que a gente chama de responsabilidade técnica solidária. ótimo, obrigada, viu, pelos esclarecimentos. E aí a gente entra na questão que eu estava pensando aqui, a Camila, com a exposição da Camila, quanta responsabilidade que a gente tem, né? Quantas áreas que a gente tem que estar atentos para orientar os pesquisadores e para atender a legislação. E aí vem uma questão que é a questão das horas de trabalho, né? E da complexidade das atividades pelas quais você é responsável. Então, acho que aí fica uma responsabilidade grande da nossa parte de aceitar, né? De repente, conversar com a chefia e dizer: olha, são várias atividades, explicar todas as responsabilidades e falar: eu não consigo fazer sozinha, eu preciso ter mais médicos veterinários, mais pessoas aqui. E assim, se a gente for ver em outros lugares, às vezes, né, outros países, é um grupo de veterinários, é um time que tem 5, 10, 15, 20 veterinários, né? Cada um na sua
sua área, ainda numa subdivisão de tarefas dentro dessa complexidade toda que é um biotério, né? E aí, se a gente falar em experimentação, então nem se fala. Então, acho que a gente também tem que ter essa consciência e documentar, como a equipe toda está falando, documentar essa necessidade, e eu acho que a gente tem muitos artifícios, muitos recursos para poder justificar isso. Olha, precisa abrir concurso, você tem uma USP, você tem uma universidade grande, uma Unifesp, enfim, que tem muito trabalho, muitas atividades, e a gente precisa ter muitos veterinários, sim, para a gente poder elevar o nível né, de qualidade de genético, sanitário, de instalação, de experimentação, de biossegurança, né? Agora que com os animais geneticamente modificados, quanta coisa a gente está fazendo. Então, assim, é um assunto que a gente tem que discutir bastante e tem que levar para as chefias, né? Tem que levar para docente, tem que levar para as pró-reitorias de pesquisa, enfim, todos os órgãos que estão acima e que podem, né, nos ajudar, nos apoiar. Eu acho que é muito importante a gente abrir essa situação, expor, né, com tudo isso que a gente tem. A Camila nos deu aí um monte de referência que a gente pode mostrar, apresentar e documentar tudo isso, né? E a gente pode justificar e pedir. Eu acho que é o momento de pedir ajuda mesmo. Olha, eu preciso mais um, mais dois, mais três. E se a gente, né, quer fazer as coisas corretamente, a gente quer atender a legislação, a gente quer fazer uma pesquisa de qualidade, né? E atender esse público aí de pesquisador de demanda, então eu acho que a gente também tem que pedir, eu acho, viu? É só um desabafo, comentário barra opinião. Eu queria perguntar se o pessoal tiver dúvida, agora estão meio tímidos para falar, de repente agora, né? Mas depois, se surgir alguma dúvida, como é que eles podem entrar em contato, né? Tanto diretamente com o conselho, ou tem algum e-mail da comissão? Como é que a gente pode fazer essa comunicação? Para dirimir Sim. dúvidas, né? No caso. Tá. Eles podem ligar para a gente e aí pedir para falar diretamente na CTMV, Coordenadoria Técnica Médico Veterinária. Ou também pode mandar e-mail para a gente, que é o atmv@crmvsp.gov.br. E a gente vai direcionando, vai orientando também via e-mail. Caso queira fazer algum tipo de denúncia, né, pode acessar o site do CRMV, crmvsp.br, e aí lá vai ter uma opção chamada denúncia ética, onde pode ser realizado de forma anônima também. E, como o doutor Vitor mencionou anteriormente, quanto mais informações tiverem sobre localização, nome do veterinário responsável, aí fica melhor, que é para a gente poder ter uma vistoria mais assertiva. Ou também pode solicitar uma fiscalização, né, de rotina, que aí o coordenador da fiscalização, ele solicita um fiscal que vá no local para fazer essa vistoria. Eu tenho mais um ponto só em relação a essas vistorias. Se a comunidade, né, de pesquisa, a própria comissão de ética, ela está acostumada ela tem acesso a esses manuais e a legislação do CONSER, né, que foi muito enriquecida recentemente. Esse material ele pode ser usado como balizador nas fiscalizações de vocês? Então, doutora, a gente, como órgão público, né, a gente acaba tendo algumas competências legais para nossa atuação. Então, o que o conselho ele tem a competência para agir, né, é a fiscalização da documentação do certificado de registro e também se tem um ART averbada, se ela está vigente, tá? Então, essa que é a atuação do conselho. Mas a gente faz a vistoria, faz a fiscalização de infraestrutura, a questão de verificar o bem-estar dos animais, né? E aí a gente faz o relatório para poder oficiar o CONSEA ou outros órgãos competentes, se for o caso, vigilância.
enfim, para que cada uma possa atuar de acordo com a sua competência legal. Tá, muito obrigada, viu, Carla? Ô, Clay, acho que a gente pode ir encerrando, porque já deu horário. Ah, sim, eu E estava acho que em dúvida. até. Você tem mais perguntas? Aí não, tô só pensando de talvez a Carla e o Vitor deixar o contato CRMV, caso as pessoas queiram entrar em contato, né? E talvez fazer as perguntas. Uhum. Eles já colocaram no chat já. Ah, perfeito. Acho que é só isso, viu, Lu? Obrigada. Se você quiser encerrar. Você quer encerrar, Clay? Pode encerrar. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação, por terem ficado conosco até agora. Ficaram tímidos nas perguntas, mas fiquem à vontade de mandar para a comissão, individualmente, para o Victor, para a Carla. Estamos abertos, que nós estamos todos juntos nessa, né? Empreitada aí de médico veterinário, RT, gestor, gerente, etc. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada, comissão, obrigada, pessoal do CRMV. Obrigada, Muito Lu. obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada pela Obrigada. participação Tchau, de todos. obrigado. Eu que Obrigada. agradeço.